Quero dizer da alegria que é para nós, da Criative Educação Exponencial, receber uma figura, uma persona, uma personalidade que nos ensina demais e nos inspira pelo estilo de vida, pelo conhecimento que tem, pela sensibilidade para com o trato com as pessoas e, ao mesmo tempo, ele consegue transformar aquilo que é erudito, complexo, em algo simples. E eu tenho certeza que você vai gostar demais desse encontro. Antes, tenho que te dizer, obviamente, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber de maneira sistemática as nossas atualizações. Então, ele é empreendedor, palestrante, mentor de gestores, 10 anos de experiência em vendas consultivas. E aí, gente? Tudo é venda, né, pessoal? Sua jornada inclui a fundação da 2P Treinamentos, já impactou mais de 70 empresas, 2.500 pessoas, é gente demais. Apaixonado por educação, desenvolvimento pessoal, é cristão, pai de 3 filhos. Sua sede por conhecimento levou a investir em mais de 20 formações em gestão, liderança e marketing. Ele é um defensor da disciplina, constância, busca por melhores resultados extraordinários. O nosso convidado hoje, Lucas Vieira. Prazer tê-lo aqui. Como você tá? Tudo bem? Rapaz, nem eu sabia que eu era isso tudo aí que tu disse aí. É o coração, né, pessoal? O coração de servo é assim. Então, esse é o líder, pessoal. Meu amigo, o prazer é meu, uma honra, tá? Uma honra e uma responsabilidade, né? Tá aqui com você batendo esse papo. Imagina, Mas imagina. espero de alguma forma poder contribuir com a sua audiência e aprender com vocês aqui. Vai ser um papo muito bom. Bom, o primeiro momento, né, o primeiro input que eu gostaria de entregar para essa audiência é sobre a fundação da 2P Treinamentos, né? Tá. Eu queria saber um pouco mais, eu queria que você contasse pra gente, tá? Sobre a sua jornada. Certo. Então, isso aqui é um papo legal, mas eu acredito que a gente consegue inspirar e transmitir conhecimento. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a jornada de venda e como é que chegou a 2P. Tá. É engraçado. Eu hoje trabalho muito com treinamento corporativo e uma das crenças que eu escuto muitas vezes, ou de vendedores ou de gestores de vendas, é que vender é dom. E eu sou a prova viva de que vender não é dom, Davi. Porque até os 30 anos eu não sabia vender nem a minha hora. Eu não conseguia negociar nem o meu salário. Quando eu saía de uma escola e ia para outra, eu não conseguia negociar nem o meu salário. Eu não sabia fazer isso. E eu vim ter os meus primeiros contatos com venda quando eu assumi uma escola de cursos profissionalizantes, que eu fui sócio durante 7 anos, né? Fui gestor, empregado durante 3 e sócio durante 7. E lá eu me vi na responsabilidade de vender, de formar vendedores, de treinar vendedores, de acompanhar vendedores. E foi quando eu senti a necessidade de aprender sobre isso. E essa foi a grande escola. E Lucas, como é que nasceu a 2P? Eu brinco que a minha veia ela é educadora, né? Então, assim, eu fui professor de história, assim como você, passei somente 2 anos em sala de aula e a parte de liderança e gestão já me chamou desde sempre. E aí, tracei um caminho na área educacional, de coordenação, supervisão, de muito tempo, mais de 10 anos. E quando assumi essa gestão dessa escola de cursos profissionalizantes, a gente traçou uma estratégia de venda que foi através de palestras em empresas. E dessas palestras, a gente dava essa palestra inicialmente de forma gratuita para fazer um pitch, né? Para a audiência que está aí do outro lado, um pitch é uma oferta que você faz, né, ao final da palestra, uma venda, e para vender a franquia de curso. Só que esses clientes que a gente dava essas palestras, eles começavam a voltar pedindo outras palestras e outros treinamentos que não eram ofertados pela franquia.
E por ser franquia, obviamente, os produtos são, né, formatados, nós não poderíamos, né, trabalhar ou ajustar aquilo dali na ponta sem combinar com a franqueadora. E aí só hoje eu disse, rapaz, mas tem uma forma de resolver esse problema. Então vamos abrir aqui um outro negócio, dentro desse outro negócio a gente vai fazer esse trabalho de treinamentos corporativos. Eu sou estudante, eu sempre estou aprendendo, mas eu já Aham. percebi uma dica virtuosa que você transmite. Você disse, fazíamos gratuitos. Perfeito. A palestra era gratuita. E a Correto. partir da entrega gratuita, as coisas começaram a acontecer? Com certeza, sem dúvida. E é tão engraçado porque eu estava nesse momento de nascimento da A2P e eu queria. A gente fica naquela ânsia. Se tiver empreendedor nos assistindo aí, eu sei o que é a pressa de ganhar dinheiro logo, de fazer o negócio crescer rápido, e então a gente já passou por isso. Mas e aí vem o poder do digital, né, Davi? Acredito que você que tá ouvindo esse episódio espera ter muitos insights e eu espero poder contribuir com eles, mas eu vou contar de um insight que me deram, que é exatamente isso daí que você puxou. Eu seguia um grande player do mercado, vou fazer referência a ele, que é o Joel J. E esse cara abriu uma caixinha de perguntas e nessa caixinha de perguntas eu vi que quando a caixinha de perguntas tinha sido aberta há 2 minutos, eu disse, gente, ele está online. Eu vou fazer aqui a pergunta. Eu coloquei palestrante em início de carreira. O que fazer para crescer? E ele respondeu prontamente. Ele realmente estava online. E aí, eu fiquei emocionado lá em casa. Eu disse, cara, o cara me respondeu e tal. E eu disse, vai vir uma dica matadora. Qual era a dica matadora? Dê 200 palestras gratuitas. E aí ou seja, a estratégia já estava ali eu já estava na cara do gol e aquilo ali na hora não fez tanto sentido, mas eu fui, faz todo sentido, porque você dá a palestra gratuita e você aparece, você constrói autoridade, você ganha visibilidade, você ganha conteúdo para produzir, você ganha um monte de coisa, as pessoas começam a ser vistas, esse cara foi nessa empresa, foi naquela empresa, como é que é o trabalho desse cara? Então a gente tem, os RH se comunicam e o teu nome começa a circular ali no meio, e foi como a 2P ela foi crescendo, através de inicialmente projetos gratuitos, que geraram indicações e retornos aí monetizados. Então, começou como um braço para trabalhar um outro negócio e, de repente, isso foi ganhando corpo, foi ganhando, foi gerando uma demanda da minha agenda, da minha energia e do meu olhar de dizer, gente, aqui eu tenho mais autonomia, respeito, admiro o negócio de franquia, sou muito grato, passei 10 anos no mercado de franquia, acho sensacional, tenho uma gratidão tremenda, inclusive ao meu sócio, forte abraço, Lúcio Vasconcelos, quem eu devo muito do início da minha carreira, da minha vida empreendedora, mas através da 2P eu consigo dar a cara do Lucas pro negócio. Lucas, eu sou um cara fácil de se emocionar, tá? Eu costumo dizer aqui para minha sócia, que é a Fernanda, que eu choro até com inauguração de supermercado, tá? Mas a sua história, ela fala muito ao nosso coração, porque, em primeiro lugar, eu conheço. Nós trabalhamos juntos, né? Sim, sim. Trabalhamos juntos, então eu lhe conheço há mais de uma década. Pelo menos há mais de uma década. Bem mais. Então, Vou lhe dizer, 2007 eu entrei lá na escola. pelo menos há mais de uma década. Então eu vi o seu crescimento. Eu vi a sua luz. Você trazendo um conhecimento para as pessoas que necessitavam de solução, não só para venda, porque venda é comunicar sensibilidade, é ter esse diálogo envolvente. A venda faz isso de uma maneira realmente potencial. E aí você diz uma coisa agora que é muito séria, que é muito forte. Você diz assim, calma aí, todo mundo quer vender algo
ou uma ideia, ou um produto físico, um digital, e está esperando um ganho. E você está dizendo que a 2P ela nasce entregando as coisas de graça. O de graça não é muito caro, não? É não. É não. Eu acredito fortemente no serviço, Davi. Fortemente, fortemente no serviço. E tem uma frase que também me toca muito, que é que o trabalho devolve. O trabalho O devolve. trabalho devolve. Então, não tem como você, primeiro, fazer o bem às pessoas, entregar um resultado para elas, tá certo? Você se dedicar e se comprometer com isso, e isso não voltar de alguma forma para você. É impossível. Não tenho nem medo de dizer para você que não é impossível. É impossível não voltar. Então, eu acredito fortemente nisso. Foi isso que conduziu o início do nosso trabalho. Apanhei muito, apanhei precificação, levei carão de gente mais experiente. Porque quando comecei a cobrar, eu prestava tanto serviço, fazia as coisas de graça, que quando comecei a cobrar muito barato. Conversei com uma amiga que já era experiente, que já tinha tempo de mercado. Ela me falou o preço que ela cobrava na época. A gente fez uma live juntos, trocamos uma ideia e eu perguntei para ela, não na live, né, no bastidor, quanto é que ela cobrava. E na época o que ela cobrava era 6 vezes mais o que eu cobrava. E aí ela me perguntou, Lucas, e quanto é que tu tá cobrando? E eu falei o valor para ela. Ela olhou para mim, ela só faltou gritar comigo. Ela disse: não faça isso não, pelo amor de Deus, porque você acaba com o meu trabalho. Ela disse desse jeito. Verdade. Porque se você cobra só isso, quem é que vai me contratar pelo preço que eu estou cobrando? Porque você é bom. Naquela hora ela me valorizou, né? Ela disse: você é bom, valorize o seu trabalho. Eu levei um carão muito grande dela naquele dia, eu nunca esqueço desse dia. Existe E me ajudou dentro desse movimento de me reconhecer, de olhar mais para o meu serviço, para o valor dele, que às vezes a gente não acredita, Davi, no valor. E às vezes as pessoas de fora nos enxergam às vezes melhor e trazem mais valor para a gente do que nós mesmos nos damos. Eu posso lhe dizer certamente o seguinte: essa conversa, ela. Esse papo tá massa, né, pessoal? Espontâneo, emocionante aqui. E eu posso lhe dizer o seguinte, Lucas, que muitas vezes, essa é uma experiência que nós temos, um determinado cliente quer pagar menos e ele quer que seja entregue a ele a mesma excelência daquele que pagaria o preço justo. Sim. Então eu costumo dizer aqui que o cliente, quando ele, digamos, desvaloriza, ou Sim. quando ele requer barganhar um valor que não é condizente àquele que tem um notório saber, que tem a propriedade intelectual, que tem a estratégia, que tem a técnica, na realidade, o que ele está dizendo é que, olha, eu também vou abrir mão que você entregue de maneira excelente. Então nós acreditamos que nós não negociamos a respeito disso, né? Pelo contrário, quando alguém nos chega até aqui, nós temos a paciência e o carinho de explicar para eles o valor real do nosso tempo. Muito bom. O valor real do nosso tempo. Eu queria que você, poxa, você tem uma trajetória aí de mais de 20 formações, né? Em gestão, em liderança, em marketing. Qual a importância do conhecimento? Sobre isso, né? Porque você poderia dizer assim, pô, não, cara, passei já aqui 10 formações, tenho uma experiência do dia a dia. Eu vou fazer dois movimentos em relação a essa sua pergunta. O primeiro é: olha a importância do conhecimento em cima disso que você acabou de trazer, da questão
dos valores e do cliente barganhar em cima do seu valor. E você que está aí do outro lado, com certeza você já sentou numa mesa de negociação que, se você trabalha com serviço, que é diferente de você precificar serviço, você precificar produto, né? Mas você precificar serviço, o cara que está do outro lado, muitas vezes ele quer barganhar em cima do teu serviço porque ele não enxerga uma série de coisas que você teve que investir para poder chegar àquele conhecimento. Então, e aí muitas vezes você se ofende com essa barganha. E quando você se ofende, ou dependendo da tua realidade, do teu momento de mercado, você ou cede ou não cede. E quando você vai... Qual a orientação que você daria? Era isso que eu ia dizer. Quando você vai amadurecendo, diz assim, hoje eu já não me ofendo quando alguém quer barganhar em cima do meu serviço. Hoje eu já entendo que duas coisas. Primeiro, quando esse cara está dando não para o meu serviço ou está querendo barganhar, não é não para ele, ou ele não está desvalorizando o meu serviço, ele está desvalorizando o negócio dele. E ele está olhando simplesmente para... Ele está me dizendo que ele não está no momento de me contratar. Não está no momento. E Davi, por diversas vezes que eu disse isso na mesa, o cara quis pagar o valor. Porque eu dizia para ele, eu disse, olha, deixa eu te explicar, esse aqui é o valor do serviço, envolve essas entregas, o seu resultado vai ser esse. E esse é o resultado que eu tenho entregue nas empresas XYZ. Então, o que eu proporciono é esse resultado. Se você não tem hoje, né, o valor, o investimento para fazer, eu vou respeitar, eu vou entender que não é o seu momento. E quando chegar a hora, quando chegar o seu momento, nós vamos avançar. Eu tenho certeza disso. Hoje, talvez seja o momento de você contratar um outro profissional, um profissional talvez mais barato, que não tenha esse nível de conhecimento, né? Mas um dia você vai chegar aqui no patamar de chegar aqui. Davi, isso incomoda. Isso incomoda o cara, tá certo? Porque você tá dizendo que não tem condição de lhe pagar? Ou seja, mexe com o brio dele, né? Exatamente. E aí você inverte a ordem, né? Você inverte o fiel da balança. Então, não personalizar, obviamente ter frieza dentro desse momento de negociação é importante, principalmente quando é um movimento B2B, né? Entre empresas. Mas, voltando à sua pergunta em relação à importância do conhecimento, né? Eu acredito no negócio que é long life learning hoje em dia, né? Então, se a gente for trazer, né, se a gente tiver empreendedores sem a familiaridade com o termo, é o aprendizado pela vida inteira. Sim. Não existe pausa, a velocidade com que os conhecimentos estão avançando em todas as áreas é muito grande. Uma coisa que eu entendo é que hoje em dia, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Por quê? Porque é um leque de possibilidades que vai se abrindo, de curiosidades e de conhecimentos nas mais diversas áreas. Se você for colocar há um tempo atrás, dentro desse cenário de persuasão e de negociação e de estratégia de vendas, se diziam uma série de coisas. Ditas desde os estudos de Daniel Kahneman, quando ele traz economia comportamental, sim, vai falar dos viéses cognitivos, sim, e a gente tem um avanço sensível dentro das estratégias de negociação. Quando a gente vem hoje em dia, nós temos a IA trabalhando para perceber e enxergar dentro do funil de vendas, dos pontos de contato, das conversas que acontecem entre vendedores e clientes, quem são os clientes que estão quentes e quem são os clientes que estão frios dentro de um sistema, para o vendedor dar prioridade a quais clientes dentro do funil. Então, eu tenho hoje ferramentas, a tecnologia está avançando de tal forma que tem gente hoje fazendo trabalho braçal que não tem mais necessidade. Se você tem dinheiro para investir em alguns sistemas, você tem uma aceleração de produtividade absurda. E aí, você que não está estudando, você que não tem acesso a essas informações, você que não está participando de eventos, você que não está indo para congresso, você que não está viajando para ir atrás de outras fontes. Eu, até 3 anos atrás, eu consumia muita fonte nacional. Isso já faz 2 anos que a gente entende, porque um movimento de aprendizado contínuo, você vai sempre buscando, e é uma recomendação que eu dou para você que está do outro lado, busca a fonte da fonte.
Quem é a referência da tua referência? Quem é o mentor do teu mentor? Aonde é que esse cara tá bebendo? E você vai chegar sempre em alguns lugares. Isso foi de uma profundidade, porque você não está dizendo um livro específico ou um autor que poderia estar na grande mídia, mas você está chamando a reflexão para quem é que inspira, Perfeito. aquele que escreve. Perfeito. Então é um pouco daquilo que eu lembro, a base do conhecimento sempre se volta para os referenciais, os pilgrims, ou seja, os pioneiros, os filósofos, quem foram os primeiros economistas, quem pensava a administração. Então, isso é de uma grandiosidade. Eu não posso deixar de mencionar isso, porque, como um bom investigador que sou, você falou que no começo da trajetória, aquele momento que você teve com o Joel J, e o J diz uma frase muito intrigante que é... Aliás, é bem simples a frase, né? É bem simples mesmo, porque ela é muito forte para mim e para a minha praxe do dia a dia. O campeão é uma pessoa mediana, absurdamente focada. O campeão é aquele que faz 2.000 vezes 2 coisas. E não 2.000 coisas 2 vezes. Perfeito, perfeito. E aí, quando você disse, olha, foram dezenas de palestras de graça, foram dezenas de mentorias de graça, de consultorias de graça. Então, isso foi, obviamente, te fortalecendo ao ponto de você ter a percepção clara do tamanho do conteúdo que você estava entregando e do profissional que você estava se transformando. Então, o livro do Malcolm Gladwell, o Outliers, ele fala sobre isso. Chega um momento que você testa como os Beatles, como os Rolling Stones, como o Bill Gates. Você testa tanto que você entra em flow. Né? Você entra no fluxo. Você domina o que você está fazendo. Existe venda perfeita? Davi, todo o processo, no dia que você disser que tem alguma coisa perfeita, tá morta, né? Porque isso é igual um prédio. Quando você chega no topo do prédio, só tem um caminho: descer. Então, assim, a Quando venda... é que uma venda começa? A venda começa no primeiro ponto de contato que a pessoa tem com você. Qualquer contato. A venda não começa num alô, a venda não começa... Não, a venda começa quando a pessoa chegou no seu perfil. Olha só uma ação que a gente estava fazendo hoje. Eu estou no movimento de atualização do meu perfil no Instagram. Por sinal, sigam. Qual o seu perfil? @LucasVieira2P. Né? @LucasVieira2P, pessoal. Isso. Vamos seguir, tá? Então, eu estava fazendo uma atualização que era um post de identidade. Quem é Lucas Vieira. E ontem à noite eu participei de um evento. E o que foi que aconteceu? Como eu participei desse evento, muitas pessoas chegaram no perfil. Então, eu entrei em contato com a agência que está produzindo os meus conteúdos e eu disse: acelera o Quem é Lucas Vieira, a gente precisa soltar hoje ainda. Por quê? Porque após o evento, muita gente, um tráfego muito grande de pessoas chegando no perfil, fui marcado em muitos perfis. Hoje vai ser um dia que muita gente vai visitar. O Quem é Lucas Vieira atual vai ganhar uma força grande. Então, é a coisa da primeira dobra. Ali começa uma venda, no primeiro ponto de contato. Então, a gente entender que dentro da jornada eu tenho atração, consideração, conversão, experiência do cliente e uma experiência compartilhada é fundamental. Então, dentro dessa primeira parte aqui de descoberta, da atração e descoberta, ali começa a venda. Se a pessoa te diz... É igual você ver uma pessoa pela primeira vez. O cérebro demora 4 segundos para decidir se confia ou não. Então, ali a pessoa te compra ou não. A roupa que está vestindo é coerente com aquilo que você está querendo comunicar. Então, você vende antes de abrir a boca. Antes de falar qualquer coisa, a venda já começou. O cliente já está te analisando, está te testando se o teu perfil é atrativo. Existe uma expressão que a gente fala nas redes sociais que é a primeira dobra. A primeira dobra é: você chegou, o que é que a primeira coisa que todo mundo vê? A tua biografia, aqueles 3 primeiros posts. Se não fosse importante, a plataforma não teria dado a opção de você fixar publicações. Você disse que aparentemente não tinha o dom. Eu te pergunto, se eu não tenho o dom, eu consigo ser um bom vendedor um dia?
Com certeza. Eu consigo aprender. Eu vou dizer para você que uma pessoa com um desejo de transformação da sua vida e disciplina, ela vai vencer qualquer pessoa talentosa, se essa pessoa não se comprometer com o que quer que seja. Davi, eu não sou a pessoa que vende, sempre vendeu. Tem gente que sempre vendeu? Tem gente que sempre vendeu. Tem outras pessoas que trabalham com treinamento corporativo em Fortaleza? Tem outras pessoas que trabalham. Mas eu vou te falar, ninguém aqui no estado do Ceará estudou mais sobre vendas nos últimos anos do que eu. E isso, eu sou o melhor? Não, eu não sou o melhor. Mas eu garanto a você, ninguém está se qualificando com tanta intensidade quanto eu. E eu não falo isso me gabando disso, não. Eu falo isso com o reconhecimento do que é a minha rotina. E é porque isso é um compromisso meu com o Lucas que eu quero me tornar. É um compromisso com o que eu quero que venha a acontecer com a minha empresa, com o que eu quero proporcionar para a minha família. Então, você tem disciplina para parar todo dia, ler todo dia, estudar todo dia. Você tem disciplina para investir numa formação profissional, pelo menos uma por semestre, nos últimos 5 anos, consistentemente. Ou não? Ah, não, eu fiz essa formação aqui, é suficiente, tá bom, tá tudo certo. Ah, eu li esse livro, tá bom, tá tudo certo, eu já sei sobre isso. Não, não é isso. Eu preciso fazer uma intervenção aqui e eu tenho certeza que essa galera que está aqui na nossa audiência deve se conectar. E a intervenção é a seguinte, né? A reflexão é a seguinte. É a venda que faz a economia circular. Perfeito. É a venda que gera o caixa. É a venda que gera o caixa. Grandes vendedores, eles tendem a se tornar pessoas absurdamente prósperas. Tem vendedores que podem bater um nível, dependendo, obviamente, da organização, metas que ultrapassam, talvez, cargos de especialistas, cargos de executivos, até cargos gerenciais, obviamente, nas suas devidas proporções. Mas, então, se um empresário, seja ele um hoteleiro, um industrial, um dono de escola, lhe contratar para que você possa treinar o time dele. E as pessoas, elas não estão ainda em um nível intermediário nem sênior. Elas estão começando ali no processo. O que é que ele pode esperar de valor que você vai gerar? Davi, uma das coisas que a gente faz antes de começar um trabalho é entender 3 coisas. 3 coisas que precisam estar claras na cabeça desse empresário. Primeiro, como é que está a situação atual da equipe dele? Ele precisa ter clareza disso daqui. Quem são os bons, quem não está bem e quais são as dificuldades desses vendedores. Então a gente precisa fazer um diagnóstico. É demanda técnica, comportamental, o que é que a gente tem aqui? Primeiro ponto. Segundo ponto, entender quais são essas demandas. Terceiro ponto, saber aonde essa pessoa quer chegar. O que é que você quer, em qual ritmo você quer. Você está com pressa? É intenso o que você quer? Você tem disponibilidade para parar esse time 1 vez por semana, 2 vezes por semana? Não, é algo continuado, é algo de longo prazo. Eu costumo dizer que não existe fórmula mágica nem receita que vai entregar. Então eu não prometo coisa que eu não entrego. Não prometo coisa que eu não entrego. O que a gente entrega hoje para as empresas? A gente entrega essa clareza e esse entendimento e a partir desse momento a gente constrói um projeto. Dentro desse projeto a gente vai trabalhar comportamento. Como assim comportamento? Tudo começa com mentalidade. Não, se o vendedor tem a melhor técnica do mundo, eu sei fazer, como é que é, eu entendo todo o processo, mas esse cara não tem um negócio chamado fome. Fome. E fome tem a ver com objetivos pessoais, ambição. Que é diferente de ganância, né, pessoal? Perfeito. A ganância atropela qualquer um, mas a ambição... E aí, fala sobre isso, Lucas. O vendedor que a gente conversa com ele e os objetivos desse cara estão
equacionados com o que ele ganha de fixo sem variável, esse cara não serve para a tua instituição. Dá um cargo administrativo para ele, mas não de vendas. Os objetivos desse cara precisam estar atrelados a um ganho alto variável. Esse cara precisa estar desconfortável com a realidade dele. E você precisa, muitas vezes, despertar isso. Porque muito da nossa população está adormecida. Mas se você cutuca ali os sonhos, os objetivos, alguma coisa, só que o que acontece? Os gestores não param para fazer isso. Sabe como é que eu vejo o gestor cobrando o vendedor, Davi? É assim, ô Davi, cara, hoje é dia 20, a gente precisa bater a meta da empresa. A meta da empresa? Só a meta da empresa? O cara não para chegar e dizer assim, Davi, fala uma coisa, tu tem 2 filhos, né, Davi? Teu filho mais novo tá com quantos anos? 5 anos? Ah, é o Zezinho, é o Zezinho, né? Entendi. E, cara, vem cá, o Zezinho tá estudando aonde? Na escola pública? Mas tu não queria que o Zezinho estudasse na escola particular? Quanto é que custa a mensalidade da escola particular do Zezinho? Certo, beleza. E por que o Zezinho não tá estudando na escola particular? Quanto é que você precisa ganhar pro Zezinho estar na escola particular? Tu tem plano de saúde? Tu não tem plano de saúde? Quanto é que custa o plano de saúde? Tu queria proporcionar uma saúde melhor pra tua família? Joia. Então é o seguinte, a gente vai proporcionar uma educação boa para o teu filho e um plano de saúde para tua família. Combinado? Combinado. Sabe o que é que tu precisa fazer? X vendas por mês. Vamos fazer? Tô contigo. Tu tá comigo? Vamos junto? Vamos junto, eu e você, construir a transformação da tua família. Não é a meta da empresa, Davi. Não é a meta da empresa. É o que o cara quer construir na vida dele. Se a gente consegue construir essa conexão da liderança com o time, o jogo muda. Só que o cara não quer parar para fazer isso. Porque o cara não quer saber nem quem é o Zezinho, que é o filho do Davi. O cara não sabe quantos filhos tem o colaborador dele. Que liderança é essa? Por isso que o nome da empresa é 2P, Davi. É pessoas primeiro. A gente precisa cuidar das pessoas. As pessoas cuidam dos negócios. Só que o cara quer cuidar dos negócios sem cuidar das pessoas. Não funciona. A gente entrega esse movimento, construção de mentalidade, entendimento dos processos. A gente traz técnica, traz muita técnica, traz neurovendas, neuromarketing, vamos falar de gatilhos mentais, vamos falar de estruturação de um atendimento, passos necessários, processo, follow-up, acompanhamento de cliente, construção de script, de roteiro. Mas isso sem fome não vai para canto nenhum. E eu preciso conduzir, entender que eu estou lidando com pessoas. Gente, o Lucas, ele é o fundador da 2P Treinamentos, e uma das coisas mais assim, impactantes para mim nesse momento aqui com ele é quando ele fala que, primeiro, as pessoas. Se você cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos negócios. E a gente até poderia encerrar agora com essa frase que ele teve, e você viu aí, né, a maneira como ele trata a liderança nos negócios e a influência nos negócios com conteúdo, com profundidade. Então, se você estava na dúvida do que se você vendia ou não, o conteúdo notável que você tem, se você vendia ou não aquele livro, aquele e-book, aquele infoproduto, o Lucas é a pessoa certa para te estimular. A 2P é a empresa certa para se conectar com a tua jornada. E ela começa no presencial, mas eu diria para vocês que o digital é o infinito. Nós poderíamos ter encerrado esse bate-papo, enfim, de qualquer outra forma. A sua linha didática, ela fala muito para a nossa razão de existência enquanto creative, porque a gente acredita nas pessoas, no humano, e a gente acredita nessa excelência de didática que você entrega. E se você tivesse que dar uma dica para empresários, porque todo empresário tem uma dor. Muitas famílias estão ali dependendo
para que aquele negócio possa sobreviver. E a gente sabe que é óbvio que o modelo de negócio é importantíssimo, a gestão é muito importante, mas se não tiver venda, doutor, o negócio vai pro abismo. Sim. E se você tivesse, você que fundou a 2P, você que respira esse negócio, que é respeitado aqui em Fortaleza, o que é que você diria para o empresário? Davi, é uma mensagem simples que vai fazer total diferença, seja qual for a empresa. Desenvolva as pessoas. Treinamento não é despesa. Treinamento é investimento. Se você tem um time comercial e teu time não está bem, você precisa desenvolver essas pessoas. Se você tem um time administrativo e esse time não está bem, você precisa desenvolver as pessoas. As pessoas às vezes me perguntam, quando é que eu devo treinar? Tem que treinar quando está bem? Tem que treinar quando está ruim? Tem que treinar quando está mediano? E eu estou falando isso não é para você me contratar, não. Não precisa me contratar, não. Tem diversas formas de você treinar o seu time sem você precisar até fazer investimento. Quantas plataformas tem conhecimento gratuito disponível aí? Você pode fazer um método da cumbuca com os livros aqui. Nós estamos num cenário lindo aqui, cheio de livros maravilhosos. Por que tu não distribui um livro? R$20. R$20 um livro? Bom. Quantos colaboradores tu tem? 6? 6 vezes 2, 2, 120, tua empresa vai quebrar porque tu investiu R$120 de livro para 6 colaboradores, dá um prazo para eles lerem em volta, pede para alguém dizer quais foram os principais insights. Agora, como é que tu quer desenvolver a tua empresa, melhorar o atendimento do teu time, melhorar uma técnica de comunicação, melhorar o que quer que seja, melhorar a inteligência emocional, que as pessoas lidem melhor com conflitos, com problemas, o que quer que seja, se você não desenvolve? Tem que parar para desenvolver as pessoas. Você sabe o valor disso? Não porque você trabalha com educação, porque nos bastidores a gente estava conversando e você fez um investimento no seu time recentemente. Você sabe do que eu estou falando. Não tem crescimento sem estudo. Você, enquanto empresário, quer crescer? Invista em você. Toda empresa vai bater num teto em algum momento. O teto é o quanto que essas pessoas se desenvolveram. Aí você se desenvolve, estuda, ganha um pouco mais de conhecimento, aí você subiu um pouquinho o teto. Aí o teu time acompanha, a empresa acompanha, vai bater em outro teto. E todo mundo precisa estar nesse movimento de crescimento. Se eu puder dar uma única dica, invista em você mesmo e no seu time. Gente, esse foi um dia fantástico. Só posso ser grato pela presença do Lucas. O Lucas é um cara incrível, uma pessoa do nosso respeito, da nossa estima, do nosso carinho. E eu tenho certeza que você vai ser impactado com o testemunho de vida, com os insights, os inputs que ele transmite, com toda a facilidade e com a didática desse líder, gestor, professor brilhante que é. Então, muito obrigado, Lucas. A Criativa Educação Exponencial, esse canal aqui que democratiza, entrega de maneira gratuita conhecimento para o Brasil, se sente honrado de tê-lo recebido. A casa é sua e até breve. Valeu, Davi. Eu que agradeço o convite. Você que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, segue em qualquer rede social, você vai encontrar @LucasVieira2P. Quero mandar um abraço para os meus filhos, João, Cauã, Maria Liz, e um abraço para um beijo enorme para minha esposa, que sem ela nada do que está sendo vivido aqui estaria acontecendo. É isso, pessoal. Abraço grande e até o próximo programa.